Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Taxo Podcast, o seu podcast de negócios, que sempre traz temas muito bem preparados e ajustados para você tirar proveito dentro do seu próprio negócio, né? E hoje a gente vai falar sobre estratégia de venda todo dia, né? Como é que você pode criar vendas todos os dias através de estratégias digitais. E para que a gente possa falar sobre esse assunto, eu trouxe um especialista, que é especialista em e-mail marketing, estratégias digitais, uma sólida experiência em gestão de tráfego e marketing de mídias sociais. Nos últimos 2 anos, ele esteve na linha de frente de diversos projetos digitais, onde desenvolveu estratégias que resultaram em mais de 5 milhões de reais de faturamento para os seus clientes. Sua expertise abrange a criação de campanhas de marketing eficiente, geração de leads, consultoria estratégica e crescimento de negócios digitais. Tenho aqui comigo o meu amigo e meu cliente aqui da Taxo, Michael Silva. Maravilha, mestre. Bom É demais um prazer estar aqui. Poxa, conseguir finalmente trazer você. a honra é aqui com a minha, né? gente. Sair lá do Rio de Janeiro para vir para É. cá, para São Paulo. E olha só, valoriza esse conteúdo aqui, porque o Michael saiu lá do Rio de Janeiro para poder participar aqui do Taxo Podcast, né? E com plena certeza vai te ajudar muito do ponto de vista de estratégia. Então a gente vai falar muito sobre o que é que você pode fazer para gerar resultados para o seu negócio, né? Perfeito, pode contar comigo. Maravilha. A gente pode começar falando um pouco sobre o que é as vendas perpétuas, né? Muita gente tem dúvida, tem muita gente do marketing digital que acompanha aqui falando sobre lançamento. E o que a gente pode falar sobre o que significa as vendas perpétuas? Muito bom. Antes, eu me colocava como um estrategista de perpétuo, uma estrategista de funis perpétuo. E eu comecei a observar que muita gente não entende esse termo. E aí quando alguém chega até a mim e fala, Michael, o que você faz? Bom, de maneira simplificada, eu ajudo negócios, empresários, profissionais, enfim, da área do digital e da área física, a criarem um ecossistema que vai te gerar venda todos os dias. Então, o perpétuo nada mais é do que vender todos os dias, sem passar perrengue, vamos dizer, sem depender daquele lançamento tradicional que muita gente conhece. Então, isso é o funil perpétuo, onde você cria um ecossistema, você cria artimanhas, cria funis e estratégias para que você tenha vendas todos os dias, de diferentes formas. Entende? E por que hoje é fundamental pensar em vender todos os dias quando a gente fala muito sobre você ter picos de vendas através do lançamento? Então, quando eu olho de forma mais estratégica, assim, por trás dos bastidores, vamos dizer, o perpétuo, ele te dá essa liberdade de você monitorar diariamente o que está funcionando e o que não está funcionando. O contrário de um lançamento. No lançamento, quando você tem pico de vendas a cada 45, 60 dias, se você errar, vai todo o dinheiro embora, todo aquele tempo foi jogado fora, aí você vai sentar para fazer um debriefing ali e analisar o que deu certo e o que deu errado para corrigir, para daqui a 45 dias ou 30 dias, enfim, lançar novamente. No perpétuo, não, você consegue monitorar diariamente o que está funcionando e o que não está funcionando. E aqui eu estou falando sobre questões mais bastidores, assuntos mais técnicos, mais táticos, etc. Agora, falando sobre grana mesmo, vamos dizer assim, o que você prefere, uma pessoa agora que está me ouvindo a gente aqui, o que você prefere? Esperar 2 meses para você, sei lá, faturar 10, 50 mil, depende do tamanho do seu negócio, ou você todos os dias receber ou analisar ali o seu resultado de 500, de R$1.000, de 800, de 1.800, de 2.000, dependendo da estrutura que você tem de investimento e etc. Então, assim, na minha visão, faz muito mais sentido, é muito mais prazeroso e, geralmente, essa pessoa que utiliza as estratégias para vender todos os dias, que é no perpétuo, ela está muito mais propícia a dar continuidade do que uma pessoa que mal chega no mercado, muitas das vezes já quer ir para o lançamento e se frustra e fala que o digital não dá dinheiro e prefere voltar para a CLT. Pensando em validação de produto, o perpétuo ele ajuda nesse processo de validação? Com certeza. Porque quando você, vamos supor assim, você olha aqui, eu vou criar um curso, sei lá, para aprender a consertar microfone. Vamos supor, é um curso de técnica para consertar microfone, você é um técnico. Se você pega e cria ali
Não precisa criar um mega curso completo. Você cria um curso ali de 5 a 10 aulinhas. A gente chama de um curso pocket. Você pega, grava essas 10 aulinhas de 5 a 10 minutos cada um. Você não vai ensinar o cara a consertar tudo isso aqui. Todo o microfone, todos os detalhes por dentro. Você vai analisar o que é mais fácil, o que é mais palpável para esse cara já ter os primeiros resultados dele. Então, sei lá, vamos supor que a gente divida esse microfone. Eu não entendo nada de microfone aqui, só estou exemplificando. Em 2 blocos aqui. E aí você, como técnico, olha e diga, cara, o que é mais procurado no mercado, o que as pessoas sentem mais dificuldade, é essa parte traseira aqui. É o que está os maiores problemas, é onde as pessoas mais precisam e é o que mais dá dinheiro, ou retorno mais rápido. Então você vai concentrar em criar esse produto pocket, onde você vai ensinar o cara apenas a consertar essa parte traseira do microfone. E você coloca isso para rodar. Não nesse primeiro momento pensando em ter uma alta margem de lucro, um alto faturamento. Mas eu vou validar isso aqui. Então se você projeta, por exemplo, o seu produto a ser R$ 297, você começa ele ali, por exemplo, com 97, com 87, 67, só para você vai validar, observar se vai ter aderência ou não. E não só do produto, porque antes da pessoa chegar no produto, ela tem que ser convencida pela oferta, ou seja, por tudo aquilo que é mostrado para ela. Então, às vezes, o produto está R$ 9,00, mas ninguém compra. Não é porque o curso é ruim ou é bom, é porque a pessoa também não foi convencida na fase anterior, entende? Boa. E quando a gente fala de lançamento, a gente tem mais claro esse framework que é as etapas, né, desse processo todo de lançamento, né? Então, todo o processo de captação, aí você vai para CPLs, depois você vai abertura de carrinho, depois você vai ali para estratégia de fechamento e todo esse rolê que existe aí para você conseguir concentrar as vendas dentro de um lançamento, normalmente por volta ali de 7 ou até menos dias o lançamento em si. Como que funciona esse fluxo dentro de um perpétuo? Você tem que rodar um fluxo contínuo, né? Então, Exato. é um funil completamente diferente. Exato. O que acontece? Existem diferentes formas de você vender todos os dias, de você vender no perpétuo. Então, uma das formas é o tradicional tráfego direto, que é você rodar anúncios, mandando as pessoas para uma página e as pessoas se convencem ou não do que está escrito ali e dão o próximo passo, compram ou não seu produto. Público frio? Público frio. Beleza, ponto. Uma outra estrutura, por exemplo, é você rodar um webinário. O que é um webinário? Você gravar uma aula de 1 hora, ou fazer pelo menos a primeira aula ao vivo, entrega um baita conteúdo, só que de forma estratégica e intencional, para no final fazer a venda. Vamos supor que seria esse mini lançamento, uma única aula. Esse webinário ele vai rodar o tempo todo. Perfeito. Ou seja, é uma segunda forma aqui. Então, você vai ter ali o webinário rodando todos os dias, chamando as pessoas, olha, se você quer aprender a consertar microfone, ganhar, não sei o que, clica aqui no botão e assiste uma aula hoje às 8 horas da noite. Só que essa aula já foi gravada. Entende? Então, aqui é um segundo ponto, uma segunda forma. E aí você vai trazendo tráfego para poder popular essas pessoas diariamente. Perfeito, perfeito. Então, só nesse momento, nós estamos com 2 frentes de aquisição e de possíveis vendas, que é o tráfego direto ali, de forma imediata, público frio, e essa outra metodologia, essa outra estratégia, que é o webinário. Então, você pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Eu tenho mapeado 9, basicamente. 9 funis, 9 formas de atração. Mas quantos dessas 9 você já conseguiu usar concomitantemente com um especialista? Das 9, vamos lá, 5. Conseguiu rodar 5 simultâneas? Não, perdão. 5 não. 5 já que eu rodo frequentemente, mas não no único projeto as 5. No único projeto. Mas no único projeto, no mínimo, eu vejo o seguinte, uma pessoa que está no digital hoje e ela não roda, no mínimo, 3 funis como esse que eu vou te falar agora, cara, ela tá brincando e com certeza tá dando muita grana pro seu concorrente. Quais seriam esses, por exemplo? Tráfego direto, um webinário, um funil de diagnóstico e um ManyChat. São aquelas automações lá no Instagram, onde você manda a pessoa, por exemplo, digitar uma palavra ou uma senha e ela recebe alguma coisa. Então, isso aqui é basicamente uma obrigatoriedade hoje, em qualquer projeto. Então, se você tem um produto e você só vende para o público frio, só usa o tráfego pago, muito em breve, daqui a 2, 3 anos, você vai estar fora do jogo. Bom, você falou tráfego direto? Tráfego direto,
webinário, Webinário, diagnóstico, diagnóstico. ManyChat. Tá, o webinário você explicou, o diagnóstico. O diagnóstico seria para você vender um produto mais caro, vamos supor assim. Então, se você conserta aqui o microfone, é um produto de R$ 97,00. Mas você tem uma mentoria, onde tem um grupo fechado com os melhores técnicos, enfim, com outras pessoas que estão na mesma direção e que não querem apenas consertar o microfone, mas são pessoas que querem construir um negócio, montar diversas assistências técnicas. Beleza. Você roda um anúncio na mesma linha. Tudo depende de anúncio. Tudo depende de anúncio. Só que no webinário você roda um anúncio e envia a pessoa para assistir uma aula ao vivo. E lá ela é convencida através de um pitch de tudo que foi construído. No diagnóstico, você roda um anúncio mandando uma pessoa para a página. Então, por exemplo, deixa eu te perguntar, você está cansado de sofrer e de não ter resultado na sua assistência técnica? E se eu te disser que existe uma forma de você multiplicar por 10 vezes o resultado que você tem hoje sem fazer grande esforço? Clica aqui que eu vou te contar um pouco mais na próxima página. Quando ela cai nessa página, você não está vendendo um curso. Ali está o diagnóstico. Então, naquela página vai estar escrito, por exemplo, para técnicos que faturam no mínimo 5K. Entende? R$ 5.000 por mês. Para quem é preciso estar explícito para quem é essa página. Esse produto... Você vai qualificar já Isso, o público. exatamente. E nessa página a pessoa tem a opção de clicar no botão. Quando ela clica, ela não vai para uma página de pagamento ou para um checkout, por exemplo, da Hotmart. Ela vai passar por um filtro. Não só vai captar nome e e-mail dessa pessoa. Entende? Você vai captar nome, e-mail, telefone, perguntar quanto ela fatura, quantos clientes ela tem, etc, etc. De acordo com as respostas, qualquer Forms hoje faz isso, um Google Forms, um AI, etc, você vai dando um direcionamento. Então, se o cara fala que tem um funcionário, ele vai por um caminho. Se o cara fala que tem 5 funcionários, ele vai por outro caminho. Se a pessoa fala que fatura R$ 2.000 por mês, ela nem avança. Se o cara fala que já fatura 20 mil por mês, ele já é muito mais provável, né, a avançar contigo para essa mentoria. E aí, o que é o diagnóstico? Só para a gente recapitular aqui. O cara viu o anúncio, você falou a linguagem dele, ele foi para sua página. Na página ele entendeu que ele precisa pelo menos estar faturando 5 ali, 5 mil por mês, o técnico. Ele preencheu o formulário e ele avançou. Nisso que ele avança, ele tem 2 caminhos aqui. Quer dizer, você tem 2 caminhos. Uma é enviar direto para uma página de agendamento de call, onde você vai conversar com ele 30 minutinhos, por exemplo, ou você enviar ele por WhatsApp. Aí você vai fazer uma sessão estratégica. A galera chama de sessão estratégica, mas a gente chama de um diagnóstico. Cada um chama de uma forma. Uma sessão estratégica, outra diagnóstico, outra... Eu prefiro nomear como um diagnóstico, porque de fato você vai fazer um levantamento. Vamos lá, me fala tuas dores hoje na tua assistência técnica, que é o exemplo que nós estamos usando aqui. E ele vai falar, e no final você vai dar a direção para ele. Então, para quem quer vender todo dia, nesse exemplo que você acabou de dar, isso já demanda que você tenha uma estrutura comercial. Quando você trabalha com tráfego direto, você não necessariamente não precisa ter uma estrutura comercial, né? Exato, não precisa. Só que você também tem menos efetividade de resultado. Perfeito. Somente quando se trata de ticket maior, né? Perfeito, com certeza. No tráfego direto, para você ter um convencimento de ofertar uma mentoria de R$ 10.000, ou de R$ 5.000, ou de R$ 3.000 que seja, é muito mais complexo. Muito mais complexo. Porque vai exigir muito de uma copy, vai exigir muito, né, da Exato. qualificação daquele lead para chegar lá, e a perda é muito grande. Perfeito. Exatamente isso. Então, quando você consegue levar o cara para uma sessão estratégica, bom, Maico, mas é 30 minutinhos ali que eu vou passar com ele. Assim, você até tocou num ponto interessante. Ele precisa de um time comercial. É bom que ele tenha. Pode ser uma pessoa. Exato. Até o próprio especialista, Até o próprio, no início. dependendo do início da jornada E do dele, volume. né? Entende? Porque ele só precisa colocar na agenda dele que ele vai ter 30 minutos de call com uma pessoa. Sim. Então ele vai fazer todo o trâmite. Não é para passar conteúdo nem nada. É só para entender o cenário do cara, o cenário da pessoa, realmente fazer um diagnóstico, um levantamento e falar: eu posso pegar na tua mão e posso caminhar com você. Entende? Então aqui nós temos uma outra fonte, um outro caminho, uma outra maneira de adquirir cliente e também, novamente, vender todos os dias no perpétuo. E dentro da automação do ManyChat que você citou, que era a quarta estratégia, né? Da mesma forma também a pessoa vai ser direcionada para alguma coisa que vai acontecer fora do Instagram. Então, aí também, nesse momento da automação, você pode usar ela por diversas formas. Então, por exemplo, você tem um conteúdo ali em que você faz um conteúdo normal
Porém, teu CTA é para assistir uma aula. Por exemplo. E nessa aula, como se fosse no webinar ali, ela vai ser convencida a comprar de você. Mas você também pode fazer um Reels, por exemplo, ou uma publicação, e no final, falando sobre o teu produto de ticket de entrada de R$97. Então, o ManyChat, essas automações ali no Instagram, elas te dão diversas possibilidades. Inclusive, você ofertar o diagnóstico através dessas automações, entende? Oh. Então, ela tem multi-utilidade. E também você pode direcionar o caminho que o lead vai fazer, né? Exato. De acordo com o que ele está dizendo, né? Porque a automação já permite isso, né? Exato. Se ele quer, por exemplo, se pelas respostas que você vai colher dele, você vê que ele já está qualificado para ser um ticket mais alto, então você vai direcionar especificamente para uma automação para essa linha, né? Perfeito. E do outro lado também, se for para um ticket já de entrada ali, bem ticket baixo, 97 como você citou, então você vai para o outro caminho. Exato. E até mesmo, por exemplo, você pode ter, vamos dizer, um e-book. Então você cria um e-book com os 12 maiores erros de um profissional de assistência técnica. E esse e-book é gratuito, ou R$ 9,90, ou R$ 7,00, mas vamos supor que seja gratuito. Você oferta ele, você libera ele através do ManyChat. Perfeito. Michael, mas eu não estou ganhando nada? Não, você está ganhando os dados dessa pessoa. Porque para você entregar, você tem que coletar as informações dela. Só que, imagina só, ela baixou esse e-book, ela recebeu esse material e pouco tempo depois ela recebe um comunicado seu. Por você ter adquirido, eu quero te entregar de bônus uma aula gratuita, que nada mais é do que a aula do webinário. Então você cruza um funil com o outro, entende? Você cruza uma estratégia com a outra. E quando você faz uma estratégia, por exemplo, ali para um especialista, você desenha tudo isso e implementa isso para ele? Como que é? Sim, exatamente. Porém, a gente primeiro, quando entra com um projeto, entra num projeto novo, a gente avalia o que ele já tem funcionando. E o que tiver já funcionando, a gente tenta lapidar aquilo ali, vamos ajustar. Eu já rodo tráfego direto, que geralmente é a maioria dos casos. Tá bom, então vamos lapidar. O que está acontecendo? Não tem um remarketing rodando, que é reimpactando as pessoas que acessam a página. Eu não tenho, a minha página não converte muito bem. Ou seja, a cada 100 pessoas, meia compra, 0,5. Então a gente vai ajustar todos os pontos do que já estiver funcionando. Agora, Maico, o especialista não tem nada funcionando. Quais são as primeiras coisas que a gente implementa nesse projeto? O primeiro é o tráfego direto. E o segundo é um que eu não falei aqui, mas que também faz total sentido, que é o Turbo X. É um funil do Turbo X. Michael, o que é o Turbo X? O que é o O Turbo que é o X? Turbo X? Meu Deus do céu. O bom do marketing digital é que sempre você tem uns nomes misteriosos, né? Então, Turbo X é uma estratégia, é um funil, é uma maneira de você... Eu vou trazer um caso real aqui. Por exemplo, meu sócio, Janderson Santos. Em janeiro... Amigo meu. Isso, Janderson Santos. De outras épocas. Da época que não era digital. Não né? era digital, isso. A A gente palestrava nos eventos juntos, ou seja, totalmente offline, vendia DVD, vendia os livros. Muita história. É longe, é muita outro história, nível muita história. Inclusive, quem não conhece é o jandersonsantos.oficial. É o mago das vendas, né? E a gente é sócio hoje. Em janeiro, o projeto dele estava com... O Instagram dele estava com 68 mil seguidores. Janeiro de 24. Janeiro de 24. Estava com 68 mil seguidores. Tem print. Se quiser, depois coloca na tela aí na gravação. 68 mil seguidores. Na data de hoje, a gravação, ele está com 202 mil seguidores. Ou seja, julho. Não, agosto. Agosto. Janeiro, 68. Agosto, 7 meses. Menos de 8 meses de trabalho. 7 meses. 202 mil seguidores. Michael, mas... Bom, o que adianta esses seguidores? Muita coisa. Porque são 202 mil seguidores. Porém, só nos últimos 7 dias, tivemos mais de 3 milhões de contas alcançadas. Isso é material para eu depois atacar esse pessoal através dos anúncios. E não sofrer lá no público frio totalmente, entendeu? E um público grande, ele também abre possibilidades para resultado no orgânico. Perfeito, com certeza. No caso dele, por exemplo, você consegue metrificar isso. Exato, com certeza. A gente tem... E aí eu vou explicar aqui e já eu te falo como é que a gente faz essa metrificação. Como é que funciona? Porque o pessoal deve estar assim, tá aí, fala desse Turbo X aí, como é que funciona? Basicamente, é você
impulsionar, pelo botão impulsionar do Instagram, as suas melhores publicações que mais trouxeram seguidores. Ponto. É isso. Você colocar grana mesmo. Beleza. Diretamente pelo Botão impulsionar, Mas pelo próprio celular ou pelo gerenciador? pelo próprio celular. Pode ser pelo próprio celular. Mas aí, por exemplo, no iOS agora você vai pagar um Sim, pouco mais caro. beleza. Mas se for Android, pode ser pelo celular, ou se for... tem o iOS, ok, você pode pegar também lá pelo gerenciador ali de business, né, do Facebook, e impulsionar ali também, que tá tudo bem. E até melhor, na verdade, porque você consegue criar públicos lá dentro da conta do Meta Ads e usar esses públicos mais personalizados ali na hora de fazer o impulsionamento. Ponto. Tá. Só antes a gente Beleza. sequenciar. Só pra gente poder matar esse assunto aí. Vamos lá. Botão impulsionar funciona para crescer base de seguidores? Com certeza. Quem fala que botão impulsionar não funciona é um verdadeiro mentiroso, ou muito provavelmente ele está querendo vender algum curso de gerenciador de anúncios. Boa. Só que quem fala que não funciona defende que você não tem, dentro do botão impulsionar que você faz no próprio celular, você não tem maneiras de você selecionar o público, ou seja, você tem pouco detalhamento do que você pode fazer. Enquanto você vai para o gerenciador de anúncios, você pode fazer muita coisa em termos de detalhamento estratégico. Sim, com certeza, porém, voltamos aqui num ponto. Depende do objetivo. Então, o botão impulsionar, ele funciona assim muito bem para atração de seguidores. Agora, Maico, o botão impulsionar funciona muito bem para vender? Não, eu prefiro utilizar o gerenciador de anúncios, que nós temos muito mais artimanhas ali. Então, para atração de seguidores, ele funciona muito bem. É a melhor alternativa hoje no mercado. Bom, outra coisa, antes de você continuar, quero fazer uma outra pergunta. Perfeito. Quem impulsiona muito publicações derruba o engajamento orgânico? Então, isso é uma coisa que é muito discutida, principalmente pelas pessoas que defendem o orgânico. Não sei o que, etc. Eu sou da linha seguinte, não derruba. Por quê? Na minha visão, como estrategista de negócios, o que é melhor? Eu ficar nessa dependência desse orgânico, do algoritmo, sofrendo, me matando ali, porque não vou colocar tráfego pago, entre aspas aqui, se isso for real, tá? Se essa derrubagem de engajamento for real, porque até agora ninguém comprovou. Ninguém comprovou isso, são só discussões aleatórias na internet. Então vamos supor que isso seja verdade. Eu vou me matar no Instagram, produzindo 1 milhão de conteúdo, fazendo meu especialista sofrer e não viver a vida por conta do orgânico, ou eu vou simplesmente pegar 3, 4 publicações ali, 2 que deram muito bom, coloco injeção de grana, que é o impulsionamento, e coloco 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores no meu perfil. Sendo que esses 20 mil que chegaram, ótimo. Só que aqueles que chegaram e não ficaram. Então, com isso, eu crio base para anunciar. Entende? Essa é a lógica do meu raciocínio. Se as pessoas chegam até o meu perfil e 10 mil passam a seguir, ok. Mas quantas não seguiram, mas pisaram no meu perfil? Porque, na prática, a pessoa que teve algum tipo de interação, ela teve algum tipo de interesse. Perfeito. Mesmo que ela não seguiu, e talvez ela não seguiu porque, por alguma razão, ela não... Nesse primeiro momento, ela não seguiu. Mas não significa que ela não possa ser um potencial comprador. Perfeito. Eu fiz um teste em algumas campanhas lá no nosso gerenciador e eu coloquei 4 tipos de públicos. Peguei os meus melhores anúncios, que mais vendem, inclusive vendem fora do Brasil, e coloquei para testar. Eu coloquei conjuntos separados ali. Público de direct, pessoas que mandaram mensagem no direct. Público que são seguidores. Público de envolvimento, 60 dias. Público de visualizações de vídeo de 75%. Então, eu peguei ali os melhores reels que mais se destacaram, juntei eles e criei um público das pessoas que visualizaram pelo menos 75%. Por que 75%? Porque 75%, na lógica, no meu raciocínio, quem assiste no mínimo 75% de um vídeo, ela minimamente demonstra que tem um interesse. Então, se, por exemplo, teu vídeo tem 1 minuto e a pessoa passa, no mínimo, 45 segundos assistindo, ela tem interesse no que você falou. Concorda comigo? Total. Entende? Então, eu coloquei público de direct, que teoricamente é o mais quente, né? A pessoa te mandou mensagem.
público de seguidores, público de visualizações de vídeo 75%, não é de 10, de 15, não, é 75%, e o público ali de envolvimento nos últimos 60 dias. Chuta, qual foi o público que mais trouxe resultado para o projeto? Pode dar um palpite? Pela lógica, seria o direct. Não. O público que mais trouxe retorno para o nosso projeto foi o público de envolvimento de 60 dias. Olha que loucura. E na sua visão, qual foi a lógica? Ou seja, quem comprou não necessariamente era seguidor. Quem comprou não tinha mandado mensagem no direct. Entende? Então, o que eu estou raciocinando aqui? O que eu estou trazendo para você, na verdade, para o telespectador? Justamente isso. Muitas das vezes, muitas pessoas chegam no seu perfil e seguem. Mas quem chegou e não seguiu, não significa que não é potencial cliente. Ela simplesmente, talvez, ela chegou por um vídeo, olhou de maneira superficial e foi embora. Mas muito em breve, ou depois, ela é impactada por um anúncio falando da dor dela, falando do que ela passa, do que ela, enfim, tá vivenciando no dia a dia dela, ela, nossa, faz sentido. E aí depois ela acaba se tornando seguidores. Para você poder ter assertividade no caso desse, você tem que excluir os públicos demais. Perfeito, né? perfeito. Inclusive, um outro teste que eu já deixo aqui para você, para quem estiver nos ouvindo, aplicar. Que, como eu identifiquei que o melhor público para nós foi o público de envolvimento, eu criei um novo teste. Só que eu fui excluindo e eu coloquei um conjunto com o público de 7 dias. Nesse teste aqui, eu queria identificar qual era a fatia de público em relação a dias, que já tinha se relacionado comigo, que mais convertiam. Então, coloquei de 7 dias, coloquei 15 dias, só que excluindo de 7, coloquei de 30 dias, excluindo de 15, e coloquei um outro teste de 60 dias, excluindo o dos últimos 30 dias. Consegue dar um palpite? Qual desses 4 públicos pode ter mais convertido? Que o de 60. O de 60 dias. Ou seja, o público de 7 dias não converteu muito bem pra gente. O público de 15 dias não converteu muito bem. O que mais converteu foi o público de 30 dias para trás. Por que será? O que você acha? Dá um palpite. Se você excluir o público de 30 dias, então faz pelo menos 30 dias que eles não tinham... Não se relacionavam com a gente. É. Na minha lógica, ou melhor, para esse negócio, aí cada caso é um caso. Ok. Por isso uma questão de você sempre validar diferentes hipóteses. Não estou dizendo que fazendo isso, você vai encontrar um público que, no seu caso, vai ser as pessoas de 60 dias atrás. Não é uma receita de bolo. Aqui é apenas uma ideia do que você pode fazer estrategicamente. Perfeito. Então, o público de 7 dias, muito provavelmente, ele não estava na temperatura, no ponto de comprar o nosso produto. Ele acabou de chegar, olhou, precisa talvez ser impactado por novos conteúdos, precisa talvez ser impactado por novos anúncios, entende? E eu fui metrificando tudo isso, observando a frequência com que os anúncios apareciam, e mesmo assim, o de 7 dias e o de 15 dias não foram o que performou. O de 30 dias até funcionou, e o de 60 foi o que funcionou muito melhor. E o cara que passou pela página de vendas, lá numa estratégia de remarketing, você consegue dizer até onde perseguir esse cara? Então, isso varia do tamanho do teu público. Porque o remarketing, ele pode ficar mais caro ou mais barato, dependendo da quantidade de pessoas que passaram pela página. Então, se você roda muito pouco tráfego direto ali, manda pouca pessoa para a página, não faz sentido você colocar um remarketing de 7 dias. Né? Você precisa ter um período maior. O que tem funcionado hoje, e essa estratégia eu aprendi lá no Mastermind que eu faço parte, do Óleo, lá do Misha Menezes, a gente está implementando muito isso, está dando muito resultado, que é utilizar um público de 45 dias. Então, por que 45? Então, eu aprendi isso lá e eu simplesmente implementei no meu projeto para observar. E, de fato, os resultados estão muito melhores. E aí, assim, no detalhe, por que funcionou 45 dias? Eu não sei te dizer o porquê que funcionou 45 dias ainda. Eu sei que eu já testei de 15, já testei de 7, já testei de 30. Não funcionou tão bem. Ou melhor, funcionou, mas deu muito caro. O de 45 dias ficou melhor. No meu raciocínio, para te explicar isso, é o seguinte: no remarketing, no perpétuo, nós precisamos utilizar diversos estímulos. Então, uma pessoa que passou na tua página, você não pode simplesmente pegar o celular. Oi, eu vi que você passou na minha página, mas não finalizou o produto. Isso é básico. Você não pode só ter esse tipo de anúncio. Você precisa ter estímulos de depoimentos, de feedbacks, mostrando que o teu produto ou o teu serviço funciona. Você precisa ter um estímulo de
mostrar talvez o teu produto por dentro. Entende? Você precisa ter estímulos de quebrar objeções, então criar anúncios em caixinha de perguntas. Então, mas eu passo por isso, serve para mim? Então você roda um anúncio, em vídeo no caso, respondendo essas objeções. Você precisa ter o estímulo de ofertas. Então olha só, passando aqui só para te avisar que você tem 7 dias de garantia e você vai gastar menos de uma pizza por mês ou de um hambúrguer por mês para poder fazer parte desse treinamento e mudar a sua vida. Então você casa diversos estímulos nesse remarketing e, segundo o Misha Menezes, meu mentor, isso funciona muito bem porque a pessoa, ela acaba não sendo impactada por mas por vários estímulos. Então, por exemplo, a pessoa ela visualiza um vídeo teu de remarketing mostrando o curso por dentro. Ela, legal. Só que daqui a pouco ela vê um outro anúncio mostrando o depoimento, sei lá, de um Felipe, que era um ex-motorista de aplicativo e que transformou a vida dele. Ela, nossa, caramba, eu tô nessa situação. Gera identificação. Entende? Então você começa a cercar ela com diversos estímulos diferentes nesse remarketing. E aí, esse período de 45 dias não necessariamente é a tomada de decisão, mas você consegue dar margem para que todos esses estímulos apareçam para essa pessoa. Pô. Aí vamos... Nós paramos lá o Turbo X, né? E já vamos para uma outra vertente. Depois a gente volta no Turbo X. Senão eu esqueço o meu raciocínio aqui. Tô com você. Vamos lá. O especialista tem lá um produto perpétuo. Imagina que ele tem um produto perpétuo apenas. Tal. O que é factível dizer que ele precisa ter em quantidade de criativos para poder rodar ali várias campanhas? Você citou aqui campanhas de tráfego direto, campanhas de engajamento, que vai levar a pessoa depois para a página de vendas, campanhas de remarketing e tal. Hoje, em volume de criativos diferentes, assim, o que é factível a gente poder testar? Porque a gente vê muito especialista, o cara roda 2, 3 criativos e depois reclama que o tráfego está muito caro, que não está tendo problema, enfim, não consegue escalar a venda dele e tudo mais. O que é factível hoje, se você fosse fechar o contrato comigo, Anderson, eu preciso aqui que você produza esses criativos de vídeo, a gente vai produzir esses criativos de imagem. O que é factível para a gente começar a brincar? Excelente pergunta. Nossa, que maravilha que você fez essa pergunta. Eu digo o seguinte, esse é o maior erro de qualquer especialista. E esse erro é o que de fato faz esse especialista perder muita grana, que é justamente o criativo, ou os criativos. É o seguinte, respondendo a sua pergunta de forma direta, quantos criativos? No mínimo, tudo depende do orçamento que você vai ter para disponibilizar, para observar o volume de campanhas. Mas, no mínimo, 3 criativos para a gente poder fazer uma validação de criativos. Por quê? 3 criativos concorrentes naquela mesma campanha, no caso. Então, aí vamos dar um passinho atrás aqui. Temos um especialista. Quantos criativos ele vai gravar? É um segundo ponto. Por quê? Qual é o criativo que funcionou? Nesse caso, você está supondo que já tem um criativo validado, já teve público validado, tudo certinho? Não, ele não fez. Ele vai começar agora a fazer. Vai começar do zero. Começar do Beleza, zero. então vamos pegar uma pessoa que vai começar do zero. Maico, qual é o primeiro passo da pessoa que vai começar do zero em relação aqui à parte de anúncio e tudo mais? Considerando que a página já está pronta, etc. e tudo mais. Beleza. A gente precisa, o primeiro passo é testar um público. É descobrir qual é o público que vai ter aderência à minha comunicação. E aí o criativo tem influência nesse caso. Perfeito. O criativo é a primeira coisa. A gente vai gravar um anúncio. O expert vai gravar um anúncio. Michael, mas qual é o anúncio que funciona? Tá no começo. Não tem. Você não sabe qual anúncio que funciona. Você vai fazer o anúncio mais óbvio possível. Mas aí você vai com 1 ou 3 anúncios? Eu recomendo no mínimo 3 anúncios. No mínimo 3. No mínimo 3 anúncios para descobrir qual anúncio vai performar melhor. Se for um especialista desenrolado, o cara pode te entregar quantos que você vai... Então... Você vai falar, cara, fodástico, gostei. Cara, no mínimo aí 10, 15. Então, ou seja, seria anúncios falando a mesma copy, mudando o cenário, ou anúncios mudando a copy? Qual as mudanças pontuais que você faz nesses criativos? Vamos lá.
É porque a gente precisa dividir isso aqui, que é bem complexo. E complexidade, a pessoa acompanha aí. Vamos lá, vamos vai entendendo. Perfeito, Depois vai a gente vai entendendo. amarrando tudo. Se deu bug, vai com bug mesmo, né? Volta a dar o play de novo, enfim. Vamos lá. Quando você tá no início, você não sabe o criativo que funciona, a narrativa, a comunicação que funciona. Então, o objetivo primordial aqui é identificar qual a linha que funcionou. Então, por que eu solicito minimamente 3? Porque você vai ter, por exemplo, um anúncio falando, deixa eu te perguntar, você gostaria de tirar uma renda extra consertando o microfone e ganhando 2.000 a 4.000 reais por mês? É uma linha, para quem nem conserta microfone. Sim. Uma outra linha, deixa eu te perguntar, você que já conserta microfone, quanto é que você fatura atualmente? E se eu te falar que dá para você triplicar esse teu resultado? Clica no botão Saiba Mais. Então você já está falando com outra pessoa, com uma outra comunicação. Diferente. Perfeito. E é isso que a gente precisa entender. Qual a comunicação que vai pegar? Qual a narrativa que vai funcionar? Então por isso que eu solicito no minimamente 3 e não 50 criativos, nesse primeiro momento. Eu vou solicitar 50, 100, 200 criativos depois, tá? Calma aí. Por quê? Nesse primeiro momento eu preciso entender qual é a linha de raciocínio, de comunicação que mais funciona. Vamos supor que a gente identifique que seja a linha de comunicação do cara que quer fazer renda extra, consertando o microfone. Acabou. A partir daqui, a gente evolui o aprendizado. E aí eu te falo, Anderson, grava 20 anúncios seguindo essa linha aqui. Não necessariamente a palavra por palavra, mas você vai gravar no mínimo 20 anúncios ali. Falando, você é pai de família e tá cansado de rodar no Uber? Se eu te disser que consertando o microfone você consegue ganhar de 2 a 4 mil reais por mês. Ei, deixa eu te perguntar um negócio. Seu marido tá desempregado? Clica nesse anúncio aqui, eu mando pra ele que ele pode consertar o microfone e ganhar 2 a 4 mil reais por mês. Então você vai seguindo essa mesma linha. A gente evolui o aprendizado. Ponto. Evolui o aprendizado, começamos a testar mais criativo, porque minimamente o que acontece? A gente precisa ter campanhas de manutenção. Ou seja, anúncios que estarão gerando vendas para a gente continuamente, para a gente ter uma estabilização. Os testes nunca param. Os testes de anúncios, os testes de público nunca vão parar. Mas a gente precisa ter as vendas acontecendo todo dia. Então, quando você acha, vamos supor, 3, 5 criativos que está vendendo bastante, ok, deixa eles vendendo ali, os próximos se inspira nesse e vai criando. E uma coisa que eu posso falar para você, a falha dos infoprodutores, dos especialistas hoje no digital é não produzir criativos em volume. Tem especialista que grava um criativo por mês. Qual seria o mínimo, Maico? No mínimo, toda semana ter novos criativos. Quantos criativos, Maico? No mínimo 10 criativos por semana. Então você imagina você testando 10 a 15 criativos por semana. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Mas convenhamos que fazer o especialista entender que ele tem que gravar 40, 50 criativos por mês é uma parada um pouco complexa, né? Perfeito. Deixa eu simplificar aqui. Simplificar não, trazer de uma forma tranquila. No início, eu e meu sócio passamos por isso. Por conta da correria, né? De Anderson, viaja, faz essas coisas todas. A gente tava passando por isso. Ele quase não tinha tempo. E aí fizemos uma call lá com o nosso mentor e tal. E eu falei, olha o anúncio que tá funcionando. Mandei pra ele, ROAS lindo, maravilhoso. Falei, cara, eu preciso de 20 anúncios desse aqui. E aí talvez você, talvez uma outra pessoa que esteja nos assistindo, Mike, é muito complexo gravar 20 anúncios. Porque muito provavelmente você está pensando na complexibilidade, que é um cenário, grava um no cenário, grava outro no outro, grava outro no outro, grava outro. Não, não é isso. É 20 anúncios sentado nessa mesa. Maico, mas como assim? Eu não tenho que variar o cenário? Cara, isso é um segundo ponto. Quando você quer volume, você não tem que pensar nesses detalhes. Sabe por quê? E aí vou te contar o que aconteceu. Eu falei, Janderson, eu preciso desses 20 anúncios. Ele me entregou esses anúncios em 1 hora. No hotel que ele estava, ele sentou no restaurante, gravou anúncio. Na escada ele gravou anúncio. No elevador ele gravou anúncio. No quarto, no espelho ele gravou anúncio. Praticamente não mudou cenário nenhum. Tudo a mesma coisa, falando as coisas bem similares. Só que o que aconteceu? Desses 20 anúncios, 4 funcionaram muito bem. Mas é a mesma linha de narrativa. É praticamente o mesmo cenário. 4 funcionaram muito bem. Aí agora eu vou te dar uma sacada. Você pega esses 4 anúncios, no exemplo aqui, que aconteceu,
E esses 4 anúncios se transformaram em 20. Como assim, Maico? Se transformaram em 20. Por quê? Se um anúncio funcionou, ele é o original. Pega isso aí. Ele foi gravado de forma direta ali, cru, e colocamos para testar. O editor, ele vai criar um anúncio daquele com uma legenda. Então nós temos aqui uma outra versão. O editor, ele vai criar uma outra versão, por exemplo, o vídeo original em cima e aqueles bancos de vídeo passando embaixo. Já viu alguns reels assim? Uhum. Aqui nós temos uma outra versão. Ele vai criar um outro vídeo mesclando o especialista falando e aqueles vídeos de banco de vídeos passando por trás. Já é uma outra versão. E ele pode também criar, por exemplo, aqui uma outra versão que é só banco de vídeo, sem o especialista, só a voz do especialista. Sem contar uma outra possibilidade, que é você pegar toda a fala do especialista, transcrevê-las, colocar numa inteligência artificial e sair com uma voz de inteligência artificial. Então, um vídeo original, um criativo original, você consegue transformar no mínimo aqui em 5, 6 versões. Então, se você consegue transformar em 5, 4 que funcionaram muito bem originais, eles se transformaram em 20. Você entendeu que o volume, como é que faz a multiplicação? Total. E agora eu volto num ponto estratégico. O gestor de tráfego normalmente não tem essa percepção, e não menosprezando, né, aqui os gestores de tráfego, né, mas assim, essa percepção estratégica talvez é um pouco além da visão própria do tráfego em si, né? Exato. Como é que você conduziu a sua carreira para realmente ter essa diferenciação, essa visão estratégica? O que foi o ponto de mudança? Como é que foi um pouco esse processo? Então, eu tô sofrendo no digital desde 2020, na época da pandemia. Eu trabalhava como motorista de iFood, trabalhei de Uber, motorista de caminhão, de loja de material de construção, loucura. E eu comecei a aprofundar, querendo ganhar dinheiro na internet. Buscando, ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro na internet. Um detalhe aqui, uma observação. Na época, eu morava de favor na casa da minha sogra. Eu e minha esposa, com uma menina, e com minha filha, e no caso ela estava grávida. E nessa busca, eu acabei, resumindo aqui, né, descobrindo que existia essa possibilidade de fazer anúncios para outras pessoas e ganhar dinheiro. Comecei a assistir na época as aulas do Pedro Sobral, as lives semanais. Toda terça-feira às 3 da tarde eu estava ali ao vivo assistindo. Era como se fosse o meu curso aquilo ali. Resumindo, eu consegui ali conquistar o meu primeiro cliente, final do ano, dia 9 de janeiro de 2021, exatamente, ele fez o Pix para mim de R$500. Então, meu primeiro cliente foi de R$500. Sem eu, de fato, ter feito tráfego nenhum. E eu falei, e agora? Eu não tenho curso. Eu não estou em nenhum lugar. O que eu vou fazer? Vou continuar estudando. O que eu tenho ali acesso. Eu consegui entrar no meu curso, num curso mesmo do Adriano Janin na época, meu mentor, foi no mês 5 ali. 5 meses depois eu já estava com 2 clientes. Um pagava 500, outro pagava 1.200. Então eu já estava ganhando R$1.700. Só com os conteúdos do YouTube, né? Não só Pedro Sobral, mas outras pessoas também. E eu sou gestor de tráfego, eu sou gestor de tráfego, eu sou gestor de tráfego. E as coisas foram acontecendo. Só que eu cheguei a fazer parte da comunidade do Leandro Aguiari, meu mentor de lançamento, né, de narrativas. Uhum. Enfim, fiquei fissurado em lançamento, fiz lançamentos. Depois fui migrando para o mundo do perpétuo. O que eu sempre tive, o que eu comecei a perceber, e isso me trouxe até o cenário de hoje, tá aqui conversando com você, é o seguinte. Nós precisamos buscar constante evolução. O cara que ele é gestor de tráfego hoje e ele cobra seus 500, seus R$1.000, seus R$1.500, ele poderia estar cobrando 5 vezes mais do que ele cobra hoje. Minimamente. Só que ele não está cobrando por diversos motivos. Um deles, bloqueio. Que tem muitos gestores de tráfego, não só gestores de tráfego, copywriters, social medias, etc., que não cobram mais caro porque tem medo do cliente não aceitar e achar caro. Só que isso é um bloqueio, isso é psicológico. E outra questão, e aí que vem o que nós estamos falando aqui, é justamente dessa qualificação. Qualificação no sentido de não buscar esse avanço. Então, quando eu, por exemplo, comecei a entender de perpétuo, eu falei, poxa, legal, dá para vender todos os dias. Só que eu comecei a perceber que, caramba, as pessoas não usam
esse tal do e-mail marketing. Aí eu comecei a aprender e-mail marketing. Caramba, eu tô vendendo, mas da onde estão vindo essas vendas? Onde que eu posso colocar mais grana? Aí eu comecei a entrar na parte de traqueamento, que é entender a origem das pessoas. E aí foi surgindo uma coisa, foi levando a outra. Então eu tenho a seguinte linha. As coisas acontecem de forma automática, elas vão te puxando quando você tá no caminho. Então hoje eu tô fazendo aqui esse podcast com você. Né? Por quê? Porque lá atrás, um ano atrás, naquele Perpétua Experience, em Belo Horizonte, eu estava lá. Naquele almoço, naquela mesa lá. Sim. Então, quando você entra no caminho, as coisas elas começam a acontecer. Tanto de portas se abrirem e de necessidade de você evoluir. Claro, hoje em dia o gestor de tráfego, ele só não evolui se ele não quiser. Porque tá tudo aí. Mas com a quantidade de informações de gestores de tráfego que nós tivemos, a maior parte não tem repertório para esse tipo de avanço estratégico, né? Perfeito. Exato. Porque ainda olha somente o tráfego como sendo a possibilidade de resultado dele. E grande parte desse público, por exemplo, também é um público que saiu, às vezes, de um CLT, ou às vezes saiu de um Uber, saiu, como foi o caso que você citou, e que percebeu que lá, beleza, eu tenho aqui 10 contratos, eu consigo gerar aqui meus 7 mil reais por mês aqui de receita, é o dobro do que eu ganharia trabalhando de Uber, por exemplo. E tá tudo bem. E aí ele vai ali, né? Ele não consegue escalar, perde um cliente ou outro, depois ele pega outro, e assim vai indo, porque até porque também tem muita gente contratando o gestor, e se ele minimamente sabe fazer a parte de gestão de tráfego, ele vai conseguir ter clientes, porque tem bastante cliente buscando profissional, ainda que tem bastante profissional formado, principalmente pelo Sobral, né? Mas ele não consegue perceber essa possibilidade de cobrar muito mais, ou essa possibilidade de dar um passo à frente nas suas habilidades, no seu repertório estratégico, daquilo que ele pode contribuir para os seus clientes e tudo mais, né? Exato. Eu vejo uma outra linha também, além dessas que você citou, que é a falta de ambição. Você acha, por exemplo, que muita gente que está ligado ao digital não tem ambição? Não tem ambição. Mas isso, de uma certa forma, não é meio paradoxal, uma vez que o digital é uma área onde se fomenta a ambição o tempo todo? Quando eu tive meu primeiro cliente de R$500, o meu sonho da minha esposa, sabe qual era? Vamos começar a ganhar R$2.000, a gente tá feito. Quando a gente começar a ganhar R$2.000, a gente tá feito. Esse era o seu... Esse era... Então você também tinha essa visão? Sim, normal, exatamente isso. É por isso que eu tô... apesar de você dizer que o mercado digital já é meio ambicioso e tudo mais, mas não, as pessoas elas não têm justamente por isso. Se o cara trabalha como moto Uber ou como entregador de iFood e ele ganha lá R$1.000 e poucos, e ele vai para gestão de tráfego, pega 3 clientes, cada um de R$1.000, e ele passa a ganhar 3.000, inicialmente esse cara, tô ganhando mais do que... muito menos, não tô correndo risco. Não tô correndo risco, eu tô ganhando muito mais do que alguém que tem faculdade, curso técnico. Sim. Beleza, então... o parâmetro de comparação dele é um parâmetro muitas vezes errado, porque tá focado no que ele era antes. Exato. Então, eu também fui assim. Mas como que você dá o próximo passo? Para se tornar esse cara ambicioso que você se tornou? Você já ouviu aquela frase, com certeza. Se é verdade ou não é, porque tem pessoas que, enfim, confrontam ela ou não, mas eu acredito que ela é verdade, faça total sentido. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Exatamente isso. Conceito de ambiência. Conceito de ambiência. Então, eu tô aqui por causa da ambiência. E qual foi o primeiro shift que você teve mental para mudar essa sua visão e pensar assim, cara, o Michael pode ser muito mais do que esse cara que vai ganhar R$2.000 por mês? Quando eu ouvi um vídeo na época do Vitor Damasio. Boa. E ele bate muito nessa questão de precificação, né? Sim. E até então eu cobrava R$1.500 para fazer gestão de tráfego. O que já era um valor diferenciado. Sim, isso, beleza. E eu cobrava 1.500, e aí eu assisti no vídeo dele, numa dessas lives que ele fazia de lançamento, acho que ele ainda faz, e ele dizendo várias questões, e de forma simplificada. Ele falou algo que chamou muita atenção, que é, você é aquilo que você cobra, alguma coisa nessa linha assim.
que o preço ele repele e ele atrai. Então, se eu cobro 1.500, eu vou atrair pessoas que pagam 1.500. Só que o gestor de tráfego que cobra 3.000, ele atrai as pessoas que pagariam 3.000. E esse é um dos maiores erros. E o que eu tinha também, eu achava que, cara, 1.500 já é muito. Ninguém não vai pagar mais do que isso. Não vai pagar. E aí eu comecei a fazer os testes. Quando chegavam pessoas para mim, eu colocava R$2.000 a proposta. 2.500. Diante de Deus. R$3.000. Quando uma pessoa fez um Pix de R$3.000 para mim, um cliente, para começar o trabalho, eu... Caraca. Que é o dobro do que você Pelo amor de Deus. Antes. Pelo amor de Deus. E eu vou te falar um caso real aqui de um amigo, Fábio Almeida. Ele é gestor de tráfego, tem vários clientes, etc. E ele chegou até ele um contrato de uma rede de óticas no Brasil inteiro. Eu acho que eram 20 ou 30 lojas, alguma coisa assim. E ele me mandou um áudio muito feliz e tal, etc. E como ele sabia que eu estava cobrando caro não, cobrando justo, um valor mais alto do que os outros gestores para os clientes, ele, Maico, quanto tu acha que eu cobro? Eu falei, cara, vamos lá, vamos conversar. Fizemos uma reunião. Eu falei, olha, eu cobraria no mínimo 25.000 para cuidar dessas redes todas aí. Ele, que isso, cara? Eu tô pensando em cobrar uns 12, 13. Eu, cobra 25. Vê o que acontece. Desbloqueia isso. Ele, caraca, não sei se eu vou conseguir. Beleza. Poucos dias depois ele me ligou, não, mandou uma mensagem, zap, dizendo que fechou, feliz pra caramba. Só que por quanto ele fechou? Por 21.000. Ele não teve a coragem de cobrar os 25, mas pelo incentivo de ter trocado essa ideia comigo, ele foi e cobrou esse valor mais alto ali, meio termo. E você acha, por exemplo, que quando a pessoa ela tá sozinha, ela tem uma dificuldade maior, por exemplo, de conseguir entender o que é factível ela cobrar, enfim, onde ela pode chegar, isso faz uma grande diferença. Eu entendi o seguinte nessa minha jornada, que quanto mais caro ou quanto mais alto eu cobrava, menos estresse eu tinha. E foi a partir daí que hoje, no mínimo, para eu iniciar um projeto aí, no mínimo do mínimo é 5 pau. No mínimo. Mas, lembrando, hoje eu não sou só um gestor de tráfego. Sim. E é isso que eu falo, inclusive, para vários colegas no Instagram. Cara, para de ser o cara que sobe campanha só, velho. Para de ser esse cara. Entenda o funil do cliente. Quando eu faço uma apresentação, por exemplo, eu não venho e falo, ó, eu vou criar uma campanha assim. Tem até umas pessoas, uns gestores de tráfego que dizem, né? 2 campanhas R$1.000 por mês. Para criar 4 campanhas, 1.500. Não tem isso. Entenda, o que você vende? Quais são todos os seus produtos ou todos os seus serviços? Olha só, nós vamos iniciar parceria. Sim, o tráfego faz parte do negócio, só que a gente vai sentar antes para desenhar uma esteira de produtos ou uma esteira de serviços que você vai ofertar para esse cliente. Quando ele chegar, o que mais você vai ofertar? No exemplo, entende? Então, vamos supor que chega um gestor aqui hoje na Tactus. Anderson, tudo bem, vamos fechar parceria. Janderson, mistura tudo aqui. Janderson, Anderson, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Anderson, quais são os serviços que você tem? Eu tenho a contabilidade aqui, eu tenho BPO, eu tenho o imposto de renda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Beleza, coloca tudo aqui na mesa, vamos lá. Tá, qual é a demanda mais solicitada aqui? Qual é o seu carro-chefe? Beleza, é a assinatura, é a contabilidade. Ok, tudo bem. Quando a pessoa assinar isso aqui, fechar com vocês, se fizer o pagamento, qual é o outro serviço que nós podemos ofertar para essa pessoa de forma imediata aqui? Ou numa condição especial que ela só vai ter naquele momento, ou por 48 horas. Depois ela não vai ter mais aquele acesso. Não sei, Michael, talvez um acompanhamento, talvez um BPO. Só que para isso você tem que entender a situação da pessoa, porque se o empresário ele já tem pessoas lá, não precisa. Então você tá entendendo? A gente já tá trazendo aqui, nem começou o tráfego lá. Então, o gestor de tráfego que realmente só sobe campanha, dificilmente ele vai ser capaz de convencer uma pessoa a pagar ele R$2.000, R$3.000. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome aqui, mas ele é muito gente fina, que eu comecei, nós estávamos conversando junto ali em 2020, 2021, e até março desse ano. Sabe quanto é que ele cobrava do cliente? R$800, cara. Maico, mas você quer colocar preço no negócio do outro? Não é, cara. Como que pode? Eu estou há 3 anos e pouco, ele é o mesmo período que eu, e ele ainda cobrando R$800. E talvez você deve se perguntar, bom, mas ele deve ter 50 clientes para compensar. Não, 3 clientes, velho. Então, 3 clientes, 16, R$2.400. Tá nessa vida.
Que loucura isso! E aí surgiu o evento lá, do Michel Menezes, Experience, enfim, convidei ele, levei ele no ingresso VIP. Ele tá na mesma mentoria que eu tô fazendo parte agora. Só que agora ele tá migrando para essa parte do Perpétuo. Entende? Então, assim, você vê que loucura é essa? Como assim? Claro, ele tem a esposa, enfim, a família lá, que né, tem outro negocinho, mas cadê a ambição? Cara, eu posso mais. Não é questão de ser olho grande. Eu vejo que muita gente encara isso como é pecado eu sonhar mais alto. Quando eu cheguei nos 2000, eu fiquei muito feliz. Eu e minha esposa choramos. Nossa, a gente deu glória a Deus, que a gente é varão e varoa, né? Eu, glória a Deus, aleluia, fizemos isso, louvamos e etc. Mas eu falei, caramba, eu posso mais, cara. Eu posso mais. Dá pra ir. E foi indo, foi indo, foi indo. A hora que virou negócio, e que também não tinha mais volta, foi quando eu decidi sair da casa da minha sogra. Porque eu passei 1 ano e 8 meses lá. Quando eu saí da casa da minha sogra e paguei o aluguel, o calção e tudo mais da outra casa lá, eu falei, agora o negócio ficou sério. Porque até então eu ainda tinha margem pra ficar na zona de conforto. Quando eu mudei, já era, acabou. Não tinha o que fazer. E é isso que eu falo, que eu penso, na verdade. Muitas pessoas não avançam, não evoluem por falta de ambição. Cara, você morou na casa da sua sogra e imagino, né, plenamente que você é grato por isso e tudo mais, obviamente, né? Mas o Michael de hoje consegue mensurar a possibilidade de morar de favor? Não tem como, cara. Ou seja, a mente expandida, ela não volta mais, né? Não tem como. Nossa, é muito louco isso. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias. O nome dela é Natália. Eu falei, Natália, se você estiver vendo, um beijo, my love. Tem 16 anos com ela, cara. Eu comecei com ela, eu tinha 16 anos, 15 anos, 15 para 16, e ela tinha 12 para 13. Olha que loucura. Hoje eu tô com 33, enfim, maravilha. E aí a gente conversando, eu falei, Senhor Natália, imagina se amanhã a gente perde os clientes, os contratos que a gente tem hoje, nosso negócio. Ela, e aí, meu amor, o que você faria? Eu, cara, voltar morar na casa da minha sogra que eu não ia. Voltar a morar na casa dos meus pais que eu não ia. Porque, de fato, existe essa questão de saber o caminho e tudo mais, mas existe essa questão de que, cara, eu não aceito isso. Eu quase fui removido de uma mentoria, Anderson, por falta de pagamento. E o que eu fiz? Eu peguei o meu carro na época, o Creta, e no dia 25 de dezembro, 8 e pouca da noite, 8h20, alguma coisa assim, eu estava rodando no aplicativo para pagar aquela mentoria. Mas eu falei, daqui eu não saio. Então eu acredito que é muito isso que falta nas pessoas, ganância. Cara, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Entende? Então eu vejo muito dessa forma. E você não roda no aplicativo desde quando? Cara... Olha, eu saí do aplicativo e agora eu vou contar um pouco da história. E você vai entender. Eu saí dos aplicativos, morava na casa da minha sogra, 22 ali, 21 e tal. E eu falei assim, nunca mais eu vou rodar em aplicativo. Só que isso já aconteceu com muita gente, com certeza. Que é o seguinte, você não ter nada. E de repente você ter muita coisa. Então você imagina, eu, cara que morava de favor na casa da minha sogra, ganhava R$500 e de repente ganhar 16 mil no mês. Você vislumbra isso. Imagina, o cara ganhava R$1.000, não, R$500, pegava auxílio emergencial do governo e de repente tá pegando R$20 mil. O psicológico nosso não tá preparado para administrar todo esse recurso. Então eu fiz muita besteira, né? Encantado. E essas besteiras, não de coisa ruim, mas passear, fazer isso, fazer aquilo, tudo mais. Gastar de forma sim, descontrolada. Falta de gestão, falta de organização, né? Eu me tornei parceiro da Tactus em 22, se eu não estiver enganado, 23, alguma coisa assim. Né? Porque a gente começa a tomar essa consciência, mas não tinha isso. Então, esse fluxo de sobe, desce, entra dinheiro, vai embora dinheiro e tudo mais, foi até o caso que eu contei agora da mentoria, que eu quase fui removido. Não porque eu não tinha dinheiro, mas imagina, o cara recebe 20 mil no mês e chega no dia de pagar a mentoria não tem R$1.500. Pô, que loucura é essa? Não é porque não teve dinheiro, não teve gestão financeira.
E eu sofri muito com isso. E com certeza muita gente passa por essa situação também. E aí, em todo tempo, eu nunca mais vou rodar no Uber, nunca mais vou rodar no Uber, nunca mais vou rodar no Uber, nunca mais vou rodar no Uber. Até que numa dessas, eu fui obrigado. Que foi justamente em dezembro de 23. Que eu fui rodar no Uber. Contra a minha vontade. Me sentindo um bosta. Cara, que merda. Aquilo ali me deu uma revolta tamanha, porque eu deixei as minhas filhas. Eu já tava há mais de 1 ano e pouco sem rodar. Desde 2000 e... Cara, a última vez que eu rodei no Uber foi praticamente na pandemia, pô. Que aí a pandemia veio, lacrou tudo e derrubou. Eu fui morar na casa da minha sogra de favor. Comecei a trabalhar como motorista não, é motoboy, né? Enfim, então fazia uns 2 anos, eu acho, sem rodar. E por essa má gestão financeira, em dezembro eu fui obrigado. Mas eu falei, daqui eu não vou sair. Eu recebi até um conselho de um grande amigo, que ele falou assim, Maico, talvez seja o momento de você sair dessa mentoria, cara. Você não tá dando condições de pagar, você não tá organizado. Se organiza, depois volta. Eu falei, cara, eu não vou sair não. Alguma coisa vai virar. Alguma coisa vai acontecer. E eu fui, rodei, mandei o vídeo, tem tudo comprovado no direct da vendedora, na época lá da Taurus, da equipe do Misha, pra provar pra ela. Eu falei, ó, eu tô aqui rodando por má administração financeira, por má gestão de recursos, mas eu não vou sair dessa mentoria. Você não vai me remover. E eu tô fazendo dinheiro disso aqui. E eu sei eu sei que as coisas vão virar. E aí, de fato, eu não saí da mentoria. Paguei a mentoria. Me senti um alívio depois que as coisas se organizaram. E hoje a gente tá escalando novamente aí. Só que hoje eu já tenho um acompanhamento... Já comprei uma mentoria financeira. Paguei 5 mil, inclusive, para ter um acompanhamento financeiro. Eu e minha esposa, que na verdade é o casal agora, né? Então a gente tá entrando nesse eixo agora. Então, assim, um recado até que eu deixo para as pessoas que começam a ganhar bem nesse digital, cara, procura auxílio, velho, porque senão você vai viver pobre, viver duro. Porque pode ser proporcional àquilo que você ganha, àquilo que você gasta, se você não tiver Exato. a mentalidade, Exato. não somente a questão da ambição de você ganhar dinheiro, mas Sim. também Sim. a mentalidade estratégica do Sim. que você tem que fazer Sim. para que você possa Exato. aproveitar bem ali os seus recursos, Exato. né? Aplicar, ter reserva financeira, enfim, Exato. todo esse trabalho. Exato. E eu fico até tenso, né? Porque quando eu olhei para um ano, foi 2000 e... Cara, não sei se foi 21, 22, enfim. Eu olhei, eu tinha faturado, extrapolado o MEI lá e etc e tudo mais. Né? Fui até obrigado a migrar. E eu falei, caraca, nossa, não tem nem R$1.000 guardado. Não tem nada. Pelo amor de Deus, que isso? Tem alguma coisa errada. E aí é quando eu comecei a buscar socorro, entende? Então é bom contar esse lado também ruim, né? Que a galera não conta, que a galera do digital só conta mundo de maravilha, tudo lindo, tudo é flor. Não, realmente as pessoas precisam mostrar o lado que de fato foi ruim e que deram a volta por cima, entendeu? E olhando para o mercado digital hoje, né? Você consegue enxergar alguns pontos que você destacaria como sendo um exercício de futurologia do que a gente pode ver nos próximos anos? Para onde está indo o mercado digital? Na minha visão, o mercado está indo para o caminho do perpétuo. Não tem mais volta. Grandes players, grandes pessoas do mundo digital estão deixando lançamentos ou embutindo as estratégias de perpétuo nos seus negócios. Porque você acaba tendo uma previsibilidade de ganho, você consegue corrigir a rota diariamente de anúncios que funcionaram, de narrativa que está funcionando, que não está funcionando, e etc. Então, essa é a tendência natural do negócio, não tem como voltar. Né? Uma outra que eu acredito é o gestor de tráfego vai morrer. Essa profissão, na minha visão, o cara que ele é só gestor de tráfego, ele tá com seus dias contados. Que loucura, hein? Eu acredito muito nisso. Porque muito em breve, inclusive hoje já tá tendo tá em beta, né, em algumas contas ali no Google Ads, que você coloca a URL do teu site e ele faz uma varredura, já gera um anúncio pronto praticamente da rede de pesquisa. Olha que loucura. Rede de pesquisa do buscador do Google. Então, inteligência artificial tá vindo aí. Hoje, a inteligência artificial analisa muito melhor as métricas do gerenciador de anúncio do que um gestor de tráfego.
Você consegue criar um agente GPT ali que faz essas análises. Você manda ali, exporta os dados, né, em Excel, em planilha, ele faz essa análise. Então, o gestor de tráfego convencional, ele vai ficar desempregado muito em breve. Se ele não começar a se qualificar, se ele não começar a buscar entender de funis, entender de vendas e auxiliar o seu cliente a faturar. Não auxiliar o seu cliente a colocar anúncio no ar. Auxiliar o cliente a criar anúncio é o de menos. Agora eu quero te auxiliar a você a faturar. Um cara que fatura 5 mil, faturar 20. Um cara que fatura 20 mil, 25 mil, faturar 100 mil. Pegar a placa de 100k no mês, de 1 milhão no mês. Entende? Cara, a gente tem a chance de, dentro do meu trabalho dentro da H Educação, a gente tem a chance de olhar de perto ali para as campanhas das pessoas que participam ali dos meus programas, né? Dá dó de ver o que é feito hoje em termos de campanha quando a gente olha, por exemplo, o que as empresas contábeis estão fazendo. Porque é muito ruim, cara. É mesmo, cara. É muito ruim. Porque são campanhas, por exemplo, que a pessoa está investindo lá 2, 3 mil reais, ela tem um criativo, 2 criativos rodando. Os públicos não tem nenhuma estratégia de público, por exemplo, ou ela não tem o fundo desenhado, então o que acontece? O cara só chega de uma estratégia e aí, consequentemente, ele não consegue, por exemplo, fazer com que esse lead ele tenha um tipo de avanço, né, para que ele possa fazer uma conversão futura, né? Então, ou seja, o cara vem totalmente frio e, consequentemente, não converte, porque o cara está sendo impactado por outros anúncios até melhores, mas ele acaba caindo ali naquele funil. É realmente lamentável que a gente vê o nível de simplificação, né, que as pessoas estão fazendo do ponto de vista estratégico. Então, o que você falou sobre o gestor de tráfego, se esse gestor de tráfego ele não tiver esse repertório estratégico para ajudar o seu cliente e fazer o cliente entender, né, que o tráfego, do ponto de vista de apertar o botão, é uma coisa que o cliente poderia fazer sozinho. Exato, com Entendeu? certeza. Poderia fazer sozinho. No Google Ads, por exemplo, você pode subir uma campanha simplificada, por exemplo, que tem baixa complexidade. Meia hora você tu sobe um fazer, você anúncio. sobe e tal. O Meta também você tem condições de rodar campanhas de forma simples ali, sem muita complexidade. Claro, quando você vai para uma estratégia como um todo, aí sim você tem um nível de complexidade que vai aumentando de acordo com o nível do negócio, o nível da ambição que aquele cliente seu tem, do ponto de vista de resultados, né? Mas é muito lamentável de ver as pessoas leigas o que elas estão contratando. Entendido. Então, na sua linha de raciocínio, esses empresários, essas pessoas que tá com essa deficiência nos seus gerenciadores, é por conta das pessoas que estão atuando nos bastidores, provavelmente. O problema que a gente vê hoje no mercado está diretamente relacionado à incapacidade daquele gestor de entender o que ele está contratando. Entendi. Tá? E, do outro lado, da incapacidade daquele profissional de entregar algo diferenciado para aquele cliente. Entendi. Então, assim, seria como você reformar uma casa. Você vai reformar uma casa e se você não tiver o mínimo de conhecimento daquilo que você pode fazer, se você não tiver um projeto, tiver ajuda talvez de um arquiteto, dependendo do nível de reforma que você vai fazer, e você contratar qualquer tipo de profissional desqualificado, o cara vai fazer da forma como ele acha que tem que fazer e vai te entregar algo que quando você vai ver lá na frente não faz o menor sentido. Por isso que a gente vê tantos problemas estruturais de casas aí, por exemplo, porque ficou na mão de um pedreiro totalmente desqualificado e tudo mais. Exato. Quando você tem um projeto, você tem ali uma diretriz que você vai seguir. Exato. E aí você tendo um profissional bom do outro lado, ou você tendo uma empresa qualificada para poder entregar, e você tendo do lado de cá a capacidade, ou tendo alguém capaz de avaliar esse trabalho, de monitorar o que está sendo entregue, você tem um projeto que vai estar muito mais próximo daquilo que você buscava. É claro que sempre vão existir problemas. Sim, perfeito. Existem problemas quando você contrata um gestor de tráfego do que quando você contrata um pedreiro, também existem problemas. Exato. Ou seja, qualquer profissional que você contrata hoje vai ter. Você vai contratar um pintor, vai ter problemas, sempre. Só que a qualidade desse profissional que presta o serviço, aliada com a qualidade desse gestor que contrata esse serviço, faz uma diferença muito grande. Com certeza. Quando você não sabe o que você está contratando, qualquer coisa que esse profissional fala, esse aqui aceita.
E aí você começa a ver, por exemplo, uma visão totalmente distorcida do resultado da internet. A falta de conhecimento das estratégias está matando os negócios desses empresários. Sim. O que a gente vê, por exemplo, é empresários que não estão tendo resultados no digital porque eles desconhecem o que eles têm que fazer. Por exemplo, o que é muito comum, né? O empresário aqui, ele não tem, às vezes, a capacidade, ele não tem esse viés, por exemplo, para gravar conteúdo em vídeo, formato de vídeo. Beleza. Então, o gestor de tráfego, em vez de falar assim, não, cara, a gente precisa subir vídeo, a gente precisa gravar o vídeo. Se eu não tiver vídeo, eu não vou conseguir fazer resultado. Não, ele sobe campanhas de imagem apenas, monta os criativos ali, pronto. E aceita. Aceita. Ou, por exemplo, outra coisa que eu vejo que é muito comum. O empresário tem um site que não está bacana, né? Um site totalmente estruturado, o cara não tem uma estratégia de marca, o cara não tem uma copy, o cara não tem nada, Sim. ele só tem um site. E ele contrata o gestor de tráfego manda tráfego para esse site. Começa a rodar campanhas no Google, por exemplo, e começa a mandar para esse site. O que acontece? O lead não converte. Não adianta. Por quê? Porque a hora que o cara cai numa página de venda, ele não cai em nenhuma página de venda que conversa com a necessidade que aquele lead teve. Não adianta. Por exemplo, ele tem ali uma necessidade de fazer uma abertura de empresa. Então, ele precisa ir para uma página, uma landing page específica que trata sobre a abertura de empresa, entendeu? Que vai ter uma copy estruturada, que vai quebrar objeções, enfim, toda aquela trajetória que você conhece muito bem, que a gente usa dentro do marketing digital de modo geral. Não, ele manda lá para a página home do cliente lá. E o cara cai na página home, a página home, além de não ser a página específica, é uma página genérica, é uma página desestruturada. Isso é horrível, cara. E aí você vê, por exemplo, o cara gastando dinheiro, porque é interessante, né? O que ele está pagando pelo clique é a mesma coisa que eu estou pagando pelo mesmo clique. Exato. Nós estamos disputando pelo leilão, então pagando a mesma coisa. Então, se eu estou pagando, por exemplo, R$3 aquele clique, ele também está pagando R$3, só que ele está indo para a minha página, e lá tem uma estrutura para conversão, e na outra página não tem estrutura nenhuma de conversão, então é óbvio que quem está pagando o mesmo preço, mas que tem uma estrutura melhor, tem muito mais chance de conversão do que quem, né? Com certeza. Então, ou seja, essa falta de conhecimento, de criar um setup mínimo para você começar a investir em tráfego é uma coisa muito comum. Então, ou seja, a gente vive realmente uma soma de fatores. A gente tem aqui profissionais muito pouco competentes nessas atividades e tem gestores muito pouco competentes em contratar esses profissionais. E aí volta ao exemplo que eu dei de você contratar um pedreiro para fazer ali uma reforma. Então o cara vai lá e o cara coloca o azulejo do jeito que ele quer colocar. E aí depois que o cara colocou todo o azulejo, você vai perceber que o cara fez errado. Eu vou dar um exemplo uma vez que aconteceu comigo. No outro escritório, eu tenho Vou beber água aqui. Pode pegar. Eu tenho uma sede que é a nossa sede virtual, né? Sim. E lá a gente tem uma área lá, algumas salas comerciais, né? E o nosso escritório foi lá nessa sede durante muito tempo, né? E quando eu estava fazendo o piso lá, que eu estava montando, né? Eu comprei granito, né? Para poder colocar no chão. E na época, isso muito tempo atrás. Eu lembro que custava em torno de R$80 um metro quadrado do granito. Tipo, muitos anos atrás. Cara, veio granito, comprei de um cliente meu ainda, que eu comprei ainda mais barato, porque veio desse cliente meu, o cara era extrator, né, de granito ali do Espírito Santo, tal, então mandou o granito para colocar na sede toda. Aí eu contratei um pedreiro, né, e aí o cara tava colocando lá, tal. Aí eu cheguei um dia lá para poder ver a obra, né, a obra tava rolando lá. Quando eu cheguei lá, cara, tava tudo errado. O cara tava colocando errado. Eu falei assim, mas que é isso aqui, cara? Tipo assim, a linha, né? Tipo assim, ele foi virando assim, tipo assim... Totalmente desalinhado. Eu falei assim, mas que é isso aqui, cara? Não sei o que, tal, parece que... Enfim, deu uma desculpa lá e tal. Sério, eu falei, cara, pode arrancar tudo. Nossa, arranca tudo. E aí? Aí, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, mas a gente vai perder a massa. Eu falei, cara, você sabe quanto custa esse granito pra você estar preocupado com a massa? Pega a massa e perde. Mas eu não posso perder o trabalho todo, o piso todo. Caramba. Então, é isso que acontece quando você contrata um profissional desqualificado para fazer algo que é muito acima
da capacidade dele de fazer. Exato. Então, de quem foi o erro? Foi meu? Muito provavelmente, né? Entendeu? Porque se eu vou contratar um cara que vai colocar granito, se ele vai colocar um porcelanato, se ele vai fazer um trabalho de gesso, enfim, se ele vai fazer um móvel para mim, eu preciso entender se esse cara já tem capacidade, se ele já fez esse móvel antes, se ele tem realmente conhecimento, se ele tem habilidade para fazer aquilo. Boa. Porque não adianta eu contratar um cara que está acostumado a colocar azulejo de segunda ou piso de segunda, por exemplo, né? Porque você tem várias classificações de piso e querer que ele coloque um porcelanato de primeira. Não adianta. Ou coloque ali um piso de granito, entendeu? E aí que surge o problema, porque às vezes a gente não consegue enxergar o valor que o profissional merece para fazer um bom trabalho. E quando você falou, por exemplo, sobre a questão da precificação, essa precificação ela já vai dirimir que tipo de profissional que você é. Exato. Então, você pode ser um profissional muito bom, só que se você cobra muito baixo, Exato. você já passa para as pessoas que vão contratar o seu serviço que você é um profissional de baixa qualidade. Exato. Mesmo você sendo um bom profissional. Teve uma vez que eu fechei uma parceria com uma clínica de estética. E nós fizemos todo o trabalho ali, toda a apresentação e etc. E no final eu passei o orçamento para ela de R$3.000. E ela me disse assim, essas palavras: Maicon, eu estou achando um valor alto para minha realidade e eu já conversei com outros prestadores de serviço e todos eles ficaram na faixa de R$1.200, R$1.100, R$1.300, R$1.500. O mais carinho foi R$1.700 que me cobrou. E você está me cobrando R$3.000. Eu não estou 100% confortável, mas eu vou fechar com você. Porque eu quero saber o que você tem de diferente desses gestores que cobraram R$1.300, R$1.600. Ou seja, eu só fechei com ela porque eu cobrei mais caro. Olha que loucura. Você fechar com o cliente porque você cobrou mais caro. Mais caro em relação aos outros, né? Porque para mim, na época, foi um valor justo. Hoje eu nem cobro mais esse valor. Então, realmente, o preço, ele te posiciona. Não adianta. Na minha visão, um dos maiores erros do prestador de serviço hoje é cobrar barato. Porque quando ele cobra barato, ele se iguala aos outros. E aí o cliente coloca A, B, C, D, essas 4 opções. Tá, qual é mais barato aqui? Ah, esse aqui. Beleza, então esse aqui. Um é 900, o outro é 910, o outro não sei o quê. Por causa de R$10, ele vai escolher pelo preço. E aí você atrai esse tipo de cliente. Agora, o cliente que não avalia só o preço, mas vem cá, qual é o teu diferencial? O que você vai me oferecer aí? Você vai só sentar ali e apertar botão também? Ou você vai olhar para o meu funil? Ou você vai me ajudar a construir uma esteira de produtos ou de serviços? Entende? Igual no seu caso. Exemplo aqui. Vamos supor que você está contratando um gestor de tráfego. Não, você não está. Gente, ele não está, né? Não está. É exemplo. E aí chega um gestor de tráfego e aí te fala assim. Aí você fala, poxa, eu tenho R$1.000, exemplo aqui, para gastar. E aí o cara te cobra, sei lá, R$5.000. Tá caro ou tá barato? Não sei, depende do resultado que ele vai me trazer. Que ele vai te trazer, na verdade. Não existe caro ou barato, depende do resultado que ele vai te trazer. Se ele te cobra R$5.000 e coloca 100 mil no seu bolso, tá caro ou tá barato? Se ele te cobra 5 mil e te dá prejuízo de 2, elas por elas. Elas não, prejuízo mais ainda. Entende? Então vamos supor que chega um gestor de tráfego que você tá contratando. Aí você entrevista e tal. Rapaz, ok. Aí chega um que fala, não, olha só, seu Anderson Hernandes, vamos fazer o seguinte, me diz qual é o tempo médio, qual é o LTV, né, que um cliente que fecha com vocês hoje fica. Ah, sei lá, exemplo, 6 meses. Tô dando exemplo aqui, tá, gente? Não sei os números, não. 6 meses. Tá, e qual é a mensalidade? Exemplo, R$100. Tô dando exemplo. R$100. Ok. Então, na média, um cliente deixa aqui com você R$600, né? Sem incorporar outros serviços, sem incorporar outras questões. Ok. Então, seu Janderson, eu posso buscar um cliente para você até quanto? Aí você vai analisar suas margens, seus impostos, seus custos, etc. E aí vamos supor que
sei lá, pode arrumar um cliente até R$ 100 para mim. Tô dando exemplo. Então, o cara vai buscar arrumar cliente para você até R$ 100 e esse cliente vai voltar para você a R$ 600, por exemplo. No caso, né? 5 vezes, 6 vezes mais ali. Isso só na prestação do serviço da contabilidade, que eu estou considerando R$ 100, não é isso, né? Mas, se esse gestor também chega, só que além disso aqui, eu quero entender os outros serviços que você tem na sua contabilidade. Quanto é que tá esse tal de BPO, esse tal de não sei o quê, essa planilha de organização aqui? De acordo com o cenário do cliente, se ele é sozinho, bom, por que a gente não vai fornecer para ele uma planilha de controle financeiro para ele fazer a gestão do negócio dele? Poxa, por mais R$ 97. Bom, se o cara é sozinho, vamos colocar alguém para fazer um encontro ali semanal com esse cara, se ele quiser, ele vai ter que pagar uns R$ 2.000 a mais. Entende? Então esse gestor saiu dessa linha, dessa atração direta aqui, desse primeiro cliente, que vai te retornar os R$ 600, para incorporar outros produtos para você, e aí no final das contas você gastou R$ 100 e esse gestor te trouxe, sei lá, R$ 5.000, R$ 3.000. Boa. Entende? Só que esse gestor precisa justamente evoluir. Para ele evoluir, ele precisa estar dentro de grupos, estar próximo de pessoas que querem evoluir. É uma ambiência, né? Que a gente costuma dizer, né? Marco, vamos fazer um bate-bola final aqui para a gente Nossa, meu Deus. poder deixar algumas mensagens importantes aí para o público que está nos assistindo, tá? Primeiro, você falou sobre ambiência, então, de forma bem sucinta, o que você falaria para a pessoa que ainda não entendeu o poder de estar no ambiente certo? Se ela não buscar estar nos ambientes certos, se conectar com pessoas que ou já estão onde ela quer chegar, ou estão indo na mesma direção, muito em breve ela vai estar fora do jogo. O que você falaria para o Michael de 5 anos atrás? Não desiste. Não desiste. Porque vai dar certo. Eu tenho uma linha de raciocínio que é o seguinte. Você precisa... Eu vou colocar aqui um tripé, uma tríade, né? Que é o seguinte. Eu sou religioso, cada um com a sua religião, mas eu acredito em Deus. Então, primeiro pilar, colocar as suas coisas, seus projetos na mão do divino. Ponto. Segundo ponto, você precisa fazer a tua parte. Inclusive a nossa maior medalhista olímpica, a Rebeca, ela falou algo que me chamou muita atenção numa entrevista. Porque perguntaram pra ela, você ganhou a medalha, se tornou a melhor medalhista. Ela, sim, não sei o quê, mas não foi Deus que me deu essa medalha de ouro. Ele abriu oportunidade para que eu pudesse treinar, para que eu me fraturasse, para que eu me curasse, para que eu continuasse treinando, para que eu chegasse nessa Olimpíada, para que nada de mal me acontecesse e eu, com meu esforço, ganhasse essa medalha. Então, há um trabalho conjunto aqui. Então, na minha visão, primeiro, fé. Segundo, você precisa fazer a sua parte. Eu tenho uma frase que é o seguinte, eu falo ela sempre no meu Instagram. Ou você é bom em desculpa, ou você tem resultados. Eu me recordo que quando eu saía quando eu saía da igreja, que eu e minha esposa ia, e a gente recebeu cesta básica lá, quando nós saímos do culto, 9 e pouca, 10 horas da noite, dentro da casa da minha sogra, no quarto que nós morávamos, ela ia pra cozinha fazer um café super forte, fechava a porta e eu passava a madrugada. Eu via o sol raiando. E eu fazia o que tinha que fazer, porque eu falei, a minha família não vai perecer nesse lugar. Então, segundo ponto, você precisa fazer a sua parte. Ter ganância, ter força. Eu vou fazer até acontecer. E o terceiro e último, que é não parar no meio da jornada. Na minha visão, as coisas só acontecem para quem não para no meio da jornada. Não tem como. Se a pessoa parar no meio do caminho, ela não sabe qual é o final. O que aconteceria no final. Então, recapitulando aqui. Primeiro, tenha fé. Acredita muito em Deus, que ele vai fazer a parte dele. Só que a tua ele não vai fazer. Segundo, faz a sua parte com vontade, sem dar desculpa, sem mimimi. E o terceiro, não para no meio da jornada. O que está escrito na sua pulseira? Então a câmera não vai pegar, mas eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. O que significa essa frase para você?
quando a gente não desiste e faz isso que eu acabei de falar, esses 3 componentes, é inevitável as coisas não acontecerem. É inevitável. Eu recebi uma mensagem hoje no meu direct, hoje, de um amigo que tá uns meses antes, uns meses a mais do que eu no digital. E ele me viu postando no avião, na story, vindo, tal, podcast. Ele, caramba, eu tô muito orgulhoso de você, cara. Nossa, cara, eu tô muito feliz com essa jornada. Um dia eu vou chegar nesse patamar. Só que ele tá antes de mim no digital. Ele chegou primeiro do que eu. Só que, muito provavelmente não, com certeza, ele teve algumas desistências. Ele parou, desanimou, e aí regrediu, e aí volta do zero, e assim sucessivamente. Então, a representação dessa frase é: inevitavelmente, qualquer um, não tem como não acontecer as coisas, se você não parar no meio do caminho. E isso não é papo motivacional, isso não é conversa de coach, isso é real, é estatístico. Não tem como. Não tem como. Imagina se eu tivesse desistido daquela mentoria porque eu me enrolei financeiramente e não tivesse pegado aquele carro para rodar no aplicativo e ter dado continuidade. Eu não teria me tornado sócio do Janderson Santo e um mês atrás ter subido naquele palco para pegar aquela placa de 1 milhão lá com ele no palco. Olha que loucura isso. Entende? Então, não tem como. Se você parar no meio do caminho, as coisas não vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Um sonho. Um sonho, gente do céu. Antes de eu sair de casa, a minha brincadeira, né? Aqui só pra, antes de eu te responder essa pergunta, minha filha: pai, você tá indo pra São Paulo e tal? Você vai trazer meu onboard de lá? Porque ela quer aqueles... É um onboard, né? Que anda em pé ali e tal. Mas o meu sonho: me mudar do Rio de Janeiro, da minha cidade. Por quê? Eu acredito muito que a vida é feita de ciclos. Eu acredito nisso. Eu acredito que tudo tem uma fase. Existiu a fase de eu morar na casa da minha sogra. Aquilo me preparou para muita coisa. Existiu uma fase de eu me mudar para uma outra região. Existiu uma fase de eu me mudar para outro lugar. E agora existe uma outra fase que tá por vir. E onde eu estou hoje já não tá me comportando mais, entende? Então, esse é um dos objetivos que eu tenho. Me mudar daquele lugar. Não que é ruim, beleza? Mas Total, sim. Entendo plenamente. Um lugar que você tem sonho de conhecer? Eu tenho vontade de levar minhas filhas pra Disney. E minha esposa também, né? Tô falando de família aqui, beleza? Mas como casal, eu vou dar esse... Qual é o prazo pra você, para isso acontecer? 2025. 2025? 2025. Tenho certeza que eu vou. Eu acredito que eu vou. Tá gravado. Tá gravado. 2025, eu estarei na Disney com as minhas 2 filhas e a minha esposa. Isso aí. E acredito que pós a Disney, eu e minha esposa só nas Ilhas Maldivas. Boa. Vou dar esse presente pra ela, se ela estiver assistindo. Tá assistindo, com certeza. Vou dar esse presente pra ela. Essa lua de mel que nós não tivemos. Porque nós começamos, né, com 12, 13 anos, noivamos, casamos, etc. ali, mas não tivemos esse tradicional, vamos dizer assim. Entendi. Então, esses 2 lugares. Vai fazer uma renovação de votos. Uma renovação de voto. Bom, imagina, 16 anos depois, mas que bom que valeu a pena, né? Valeu a pena esperar. Ela investiu na planta, vamos dizer assim. Enquanto muitos falavam, esse indivíduo aí vai dar nada não, hein? Esse indivíduo aí, Natália. Ainda mais porque eu nasci em comunidade lá no Rio de Janeiro, né? Qual foi a comunidade que você nasceu? Era na comunidade pequena, Nogueira de Sá. Ficar no bairro de Realengo ali. Não é gigante, não, mas era comunidade. Mas eu sou filho de pastor, na época minha mãe era missionária, minha mãe já faleceu, etc. Então, a família dela meio que tolerou assim, porque, eu moro na comunidade, mas vem de uma família boa. Tem uma educação, né, o pai da igreja, então acreditou nessa questão. E as coisas fluíram aí. E ela, de fato, ela é uma guerreira, cara. Eu não sei se eu falei, mas em 2012, conhece a ponte Rio-Niterói? Sim. Já ouviu falar? Então, eu caí naquela ponte ali, você acredita? Você caiu na ponte Rio-Niterói? Caí na ponte, sim. Eu caí na ponte Rio-Niterói. Eu trabalhava de entregador na época.
Eu fazia faculdade de turismo, eu iria ser turismólogo, eu iria me formar em turismólogo. Então, eu trabalhava de dia na moto e à noite para faculdade. E, enfim, a gente motoboy, quando passa pela ponte, são 4 faixas ali, a gente tem costume de ficar na direita, porque, poxa, contemplar aquela Baía de Guanabara, levanta a viseira do capacete. E numa dessas eu estava numa terceira faixa, então vamos lá, da direita para esquerda, tá? Primeira, segunda, terceira. E eu fui entrando gradativamente, passando para a segunda. Nisso que eu passei para a faixa onde eu queria dar continuidade, que era a primeira faixa ali, tinha uma Palio enguiçada, um carro. Uma Palio enguiçada. E eu saí, quando eu já entrei, eu já saí em cima do triângulo, do sinalizador. Só que o cidadão colocou o triângulo muito próximo do veículo, numa via de 80 km por hora. Eu não podia virar todo o guidão da moto, porque, óbvio, quebra tudo. Então, só deu para jogar o corpo pro lado. Tentar sair, e eu quase saí. Por questão de 2, 3 dedos eu não saí. Então, o que aconteceu? Eu bati com a minha canela, né? Na lanterna esquerda dessa Palio, desse carro que estava parado. Quando eu bati ali, já era. Moto foi para a terceira via e eu fui para a segunda via. Pro alto, quando eu já caí com fratura exposta na tíbia, né, na canela, e acordado o tempo todo, de capacete. Até um conselho, quem anda de moto, não anda com capacete aberto, anda com capacete fechado. E eu caí de cara no chão, com capacete. E imóvel, né? Só que logo em segundos, já comecei a ouvir aquelas cantadas de pneu. De verdade. Olha só, falando contigo, parece que eu tô voltando no tempo. Eu escutando aquelas cantadas de pneu. E daqui a pouco, blum, eu sinto meu corpo rolar. Ou seja, eu fui atropelado por um Siena, o outro carro. E aí eu tive fratura no fêmur. Então, fraturei a canela e fraturei a coxa, né? O fêmur e a tíbia. Fratura exposta, fiquei todo torto, mas acordado o tempo todo. E depois, enfim, vieram os bombeiros, eu fui para o hospital. Fiquei 88 dias internado no hospital. Foram 6 cirurgias na minha perna. 1 ano e meio fazendo fisioterapia, abandonei faculdade, né, etc. E essa mulher, hoje, 16 anos, na época apenas, enfim, uma jovem, ela que me dava banho no banheiro, enquanto eu não podia me locomover e etc. Então, com certeza, as Ilhas Maldivas é uma obrigação mínima minha conceder a ela esse presente. Que loucura, né, cara? Muito orgulho de você. Poxa, que massa, cara. Obrigado pelo convite demais. Muito bom nosso bate-papo e com certeza vai deixar uma lição aí para a galera que está nos assistindo. Poxa, que massa, cara. Vou deixar aqui o contato do Michael para vocês poderem seguir no Instagram. Fala o seu Instagram. Michael Silva, tudo junto, né? michaelsilva.ofc. Michael Silva, não é Michel não, hein? michaelsilva.ofc. michaelsilva.ofc. Siga lá no Instagram, conheça um pouco mais sobre o trabalho dele e muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado para você que acompanha aqui o nosso podcast e até um próximo Tacos Podcast. Valeu.